Voltamos para mais uma madrugada com Cristo, com o grupo, e esperamos aqui um pouco mais juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 4, o verso 2. Vai dizer para nós assim: E disse-lhe o Senhor: O que é isso em tua mão? Moisés então respondeu: Um cajado. Dependendo da tradução, vai dizer uma vara. A Bíblia ela tem cerca de 3.298 perguntas. E embora ela tenha tantas perguntas, eu confesso que eu não consigo ler a Bíblia sem fazer as minhas perguntas. E nessas perguntas que eu faço é que eu vou aprendendo, Deus vai dando as respostas. E um texto que às vezes é micro, ele acaba tornando-se macro. Uma leitura que poderia ser, de certo modo, infrutífera, digamos assim, ela adquire um novo aspecto, ela traz um aprendizado maior. Esse verso aí, a pergunta que eu faria para ele, que eu faço, por que Deus fez essa pergunta para Moisés? O que isto tem a ver nos dias de hoje, e em especial comigo? Por que Deus fez essa pergunta para Moisés? Nós teríamos que analisar o contexto, mas o tempo é curto, vamos só falar aqui de maneira abreviada. Moisés estava pastoreando as ovelhas, viu algo incrível que lhe chamou a atenção, uma sarça ardente, pegando fogo, todavia não se consumia. Ele dirigiu-se para aquele local para saber o que era aquilo. Quando ele vai chegando perto, Deus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu pisas é santa. E Deus começa a falar com Moisés. Deus diz: olha, eu vi o sofrimento do meu povo. O povo hebreu estava no Egito. Há 400 anos estava sofrendo com a escravidão. E Deus então disse que iria tirar o seu povo da terra do Egito e levá-lo para uma terra que emanava leite e mel. E para isso, Deus estava chamando a Moisés. O interessante é que Deus não precisa de nenhum de nós. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer usar a você e a mim para fazer a obra dele aqui na terra, para levar a sua mensagem, a sua palavra. Deus quer usar você e a mim. Ah, mas eu sou uma pessoa que não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei passar estudo bíblico. Queridos, a questão não é essa. Deus nunca vai chamar pessoas capacitadas, mas Ele vai capacitar a todo aquele e aquela a quem Ele chama. Acontece que quando Deus deu a notícia para Moisés: olha, eu vou tirar o meu povo do Egito e quero usar você para ir falar com o faraó, Moisés teve medo. Moisés teve medo porque, primeiro, porque ele perdeu o foco. Moisés, ao invés de olhar para Deus, olhou para Moisés. Desculpa, olhou para faraó. Olhou para o poder bélico da época do Egito, a maior nação da época. E ele, sendo apenas um homem, não, senhor, isso não é possível. Moisés começou a gaguejar. Moisés era gago. Não. Manda outro, eu não. Tem algo errado. Eu não sou capacitado para isso. Sabe, queridos, na vida eu aprendi que ou eu colho resultados ou eu colho desculpas. Na vida, ou eu vivo o medo ou eu vivo a coragem. E Moisés, ele deixou-se levar pelo medo e começou a inventar desculpas e mais desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Sabe quando eu vejo os irmãos mais parecidos com Moisés? Eu vou dar aqui a resposta. Quando chega no fim do ano, na igreja tem a comissão de nomeação. E aquela comissão de nomeação vai escolher os futuros líderes da igreja para o ano seguinte, ou para um biênio. E quando sai o seu nome ou o meu, você vai ser o diretor do serviço missionário, você vai ser o chefe dos diáconos, você vai ser escolhido como ancião. Ah, meus irmãos, aí nós somos um Moisés na vida, Moisés modernos. O medo bate. Não tenho condições. As desculpas surgem. Sou muito ocupado, não dá para mim. E por que isso? Porque perdemos o foco. Focamos na tarefa a ser enfrentada, no desafio a ser enfrentado. E percebemos que somos pequenos, que somos falhos, que não temos forças em nós mesmos, que somos pessoas cansadas para enfrentar tal obra. Só que a gente esquece que Deus não está nos chamando confiando em nossos méritos.
confiando em nossas forças. Por exemplo, para quem está fraco, o que Deus diz? Isaías 40, 29. Diz lá que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então, se você se sente fraco ou fraca para enfrentar o desafio que ora apresenta-se à sua frente, acredite, Deus Ele quer ser a tua força. Deus quer ser a tua fortaleza. Nós temos que entender que é Deus quem é o nosso amparo, é Deus quem é aquele que vai nos conduzir. E quando Deus fez essa pergunta para Moisés, Moisés disse que tinha apenas uma vara, um cajado. Humanamente falando, eu confesso, não faz sentido Deus querer que Moisés enfrentasse a nação mais poderosa da época tendo apenas uma vara, um cajado. Não tem lógica. Está trazendo para os dias de hoje. Se fosse para eu enfrentar uma gangue, não é uma nação, uma gangue, tendo só um cajado, já não faz sentido. O que dirá enfrentar toda uma nação tendo apenas um cajado? Mas aí é que vem a questão. Não é o que eu tenho nas mãos que importa, e sim se aquilo que eu tenho nas mãos eu coloco nas mãos de Deus. Isso sim é o importante. Isso sim é o que nós deveríamos ter na mente. Não é o que eu vou enfrentar, que também é o importante, não é. Mas é com quem eu vou enfrentar é que é importante. O nosso problema é que muitas vezes nós confiamos muito em nós mesmos. Por exemplo, se eu vou procurar um emprego, confiamos em quê? No currículo, não é assim? Nos estudos que tenho, na experiência que possuo, em faculdades, mestrado que consegui. Se tenho uma doença, corro para um médico. Não estou dizendo que seja errado ir para o médico, tá? Não estou dizendo que não tenha que rechear um currículo para procurar emprego. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer, o problema é a confiança onde nós colocamos. Aí, se estou doente, vou para o médico. Se o médico disser que tem cura, amém, glória a Deus. Agora, se o médico disser não tem jeito, e a gente vai ficar cabisbaixo, porque acreditamos demais em quem? Em quem é falho, em quem é limitado, em quem não vai ter as respostas nem a força necessária para nos ajudar a enfrentar o desafio que nós temos pela frente. O outro ponto que eu quero salientar sobre esse chamado de Deus é que nem sempre aquilo que Deus diz para nós fazermos faz sentido ou fará sentido para nós. Vou dar um outro exemplo. Imaginemos o seguinte: você ganha um salário mínimo, até um salário mínimo, sem desconto, vou botar aqui R$ 1.300. Aí Deus vai e diz, devolve o dízimo, R$ 130. Mas aí temos, quem sabe, alguns, aluguel, conta de energia, conta de água, gás, comida, R$ 130 vai fazer falta, não dá. Não, não, não. Aí a gente começa a pensar, não. Aí o primeiro dinheiro que a gente quer pegar qual é? O dízimo. Porque achamos que aquilo ali em nossas mãos é que vai ser a resposta, é que vai ser a solução. E não é. A solução para a sua vida e para a minha vida é permanecer confiando no assim diz o Senhor. O segredo da vitória é permanecermos fiéis no está escrito. E se Deus disse para Moisés, vai, enfrenta Faraó, Moisés tinha que ter acreditado, porque era o Deus Todo-Poderoso falando com ele. Era o Criador dos céus e da terra. Era nele que tinha que ser mantido o foco. Eu me lembro quando meu filho tinha 12 anos, eu gosto de jogar futsal. Até eu brinco dizendo, eu não jogo bola, eu dou espetáculo. E meu filho nesse dia estava ruim. Ele não estava jogando nem pedra em cachorro. Apesar da pouca idade, meu filho ele gosta de vencer, ele não gosta de perder. E ele estava se sentindo ruim mesmo, porque ele não estava fazendo nenhum gol. E como ele joga no ataque, ele gosta de fazer gols. Eu jogo no gol, sou goleiro linha. E esse pai chegou perto de mim, uma hora que a bola saiu, foi para longe, disse, pai, faz uma oração porque eu tô ruim, pai. E eu fui lá, coloquei as mãos na cabeça dele e disse, Senhor, meu filho está pedindo a condição de ser um bom jogador. Então, ajuda-o porque ele acredita que o Senhor pode ajudá-lo. E a partir daquele momento,
meu filho desandou a fazer gol. Mas até numa coisa dessa, a gente pode confiar em Deus que Ele vai estar no comando? Sim, é essa a questão. O relacionamento com Deus temos que carregar em todos os cantos. Porque quando nós experimentarmos isso, quando nós tivermos essa experiência de comunhão com Deus, queridos, sabe o que vai acontecer? O que nos diz a palavra lá em Romanos 8:37? Paulo vai dizer para você e para mim assim, porque nele nós somos mais do que vencedores. Entenda que a tua vitória já é garantida quando nós estivermos com a nossa comunhão com Deus, que o medo tenha medo da gente, que a depressão fuja de nós, que a angústia vá para escanteio, corra para bem longe, porque é Deus quem nos cerca, é Deus quem vai ser o nosso amparo, como disse o salmista lá em Salmos 46, verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então, se Deus é tudo isso para nós, por que viver o medo? Por que deixar a angústia tomar conta de nossa mente, de nosso ser? Por que ficar perdendo sono de madrugada, perdendo sono? Porque os problemas estão enchendo o nosso coração. Por quê? Para que isso? Deus é mais. Nós precisamos entender que precisamos fazer uso daquilo que temos em nossas mãos. Quando Deus perguntou para Moisés, o que é isso em tuas mãos? Moisés disse, um cajado. E eu quero trazer a pergunta de Deus para os nossos dias, exatamente para agora. E eu quero que você pense, se Deus estivesse perguntando agora para você, que eu sei que você tem seu problema para enfrentar, eu sei que você tem a sua luta, e muitas vezes essa luta que enfrentamos é entre aspas, é um faraó, é um Egito, é algo que se nós formos parar para analisar, é maior do que nossas forças. E Deus então pergunta para você, e pergunta para mim também, o que é isso em tuas mãos? Qual seria a tua resposta? Qual seria a minha resposta? Eu não sei qual seria a sua resposta, mas se Deus perguntasse assim para mim, o que é isso em tuas mãos? Sabe o que eu poderia apresentar em minhas mãos para Deus? Eu vou poder dizer, Senhor, é a minha fé. É pouca coisa, é pequena, na verdade, é quase nada. Mas aí eu entendo que certa vez Cristo disse assim, lá em Mateus 17, ele disse assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Entendamos que a questão não é o tamanho da fé que nós temos em nossas mãos. A questão, observe, que Cristo diz assim, se tiver, e talvez essa seja a questão, eu tenho tido fé, mesmo que miudinha, porque o grão de mostarda, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver, é algo mínimo. Se colocar aqui na ponta do dedo, ele praticamente some. Mas a questão é, eu tenho fé, porque essa fé colocada nas mãos de Deus, meus queridos, algo tremendo vai acontecer. Sabe por quê? Que embora o grão de mostarda seja uma das menores sementes, ela esconde dentro de si uma das maiores árvores. E Deus quer realizar coisas tremendas, mesmo com essa fé miudinha, mesmo com esse cajado que temos em nossas mãos. Deus quer realizar coisas estupendas. Para termos uma ideia, está lá em Abacuque 1:5. Deus diz assim, olhai entre as nações, vede, maravilhai-vos. Eis que realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. É isso que Deus quer realizar na tua vida e na minha. Mas para isso, nós precisamos aprender a viver na fé. Nós precisamos aprender a ter o foco na coisa correta. O nosso problema é que nós acreditamos demais no homem. Moisés acreditava demais no que Faraó era. Por isso ficou com medo e não queria aceitar o que Deus tinha para ele. Vou contar uma história. Aconteceu no meu trabalho há muitos anos atrás. Havia uma pessoa que trabalhava aqui, o nome dela era Beth, uma boa moça. E numa manhã ela estava indo para o hospital. Ia
bateu a ultrassom. Ela dizia que estava grávida de 3 meses. Tinha recebido o resultado do exame teste de gravidez, deu positivo, e ela então estava grávida. E ela disse que já amava a filha que estava no ventre dela. A sua mama já havia crescido, já o corpo já estava começando a produzir o leite. E naquele dia ela voltou triste desse exame. E por quê? Ela não estava grávida. E como assim? Infelizmente, houve uma troca de exames. O exame que ela tinha feito foi trocado, o exame de sangue. E a pessoa que estava grávida recebeu o exame dela, dizendo que não estava. E ela recebeu o resultado do exame da pessoa que estava grávida. E como ela viu o resultado dizendo, você está grávida, o corpo dela começou a viver a gravidez, porque ela creu piamente no exame, mas a ultrassom comprovou que não estava grávida. Vocês estão entendendo? Nós temos a incrível capacidade de sermos crentes. O problema é onde colocamos essa crença. Nós acreditamos, por exemplo, vamos dormir. Vou colocar o despertador para tocar. 3h30 da manhã, porque eu vou me acordar para participar da reunião via Zoom. Mas eu te pergunto, quem garante que vamos estar vivos? Quem garante que vamos ouvir o despertador tocando? Mas nós fazemos isso porque cremos. Nós somos voltados para crer. O que nós precisamos é direcionar essa fé. Jó, ele sabia, ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. E nessa manhã, nesta madrugada, eu pergunto para você, você e eu sabemos em quem nós temos crido? Porque se nós soubermos, todo o resto vai perder força no nosso coração. Todo o resto vai perder o significado, a força, o poder sobre nós. Não importa qual seja a batalha a ser enfrentada, Deus é maior em nós. A fé vai ser maior em nós. E aí entra a palavra de Cristo, lá em Marcos 9:23, quando ele disse, tudo é possível àquele que crê. Até enfrentar coisas maiores do que nós, sim. Até enfrentar desafios que, humanamente falando, eu não sou capaz de enfrentar. É possível enfrentar? Sim. Então, aprendamos a parar de olhar para aquilo que vamos enfrentar e fixemos nossos olhos em Deus. Paulo ele diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto. Observe quando ele diz pensai. Abaixo de Deus, tudo começa aqui, na minha mente e na sua mente. No que nós temos pensado. Moisés ficou pensando no poder de Faraó. Por causa disso, estava inventando desculpas para não enfrentar os desafios. Mas o texto diz, pensai nas coisas do alto. Pensai em Deus. Pensai na força que Ele concede para você e para mim. Sei que é difícil crer quando tudo aponta para a gente não acreditar. Sei que é difícil crer quando temos perdas na família, quando as lágrimas descem sobre o nosso rosto, quando a angústia aperta o nosso coração. Eu sei, é difícil crer. Mas, por favor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à angústia, continua pensando em Deus. Continua pensando nas coisas do alto. Porque se com Deus a coisa já é difícil, sem Deus a coisa fica impossível. No decorrer da história, lá de Êxodo, pode olhar, Deus fez maravilhas tremendas com apenas aquele cajado que Moisés tinha nas mãos. Milagres nunca, jamais vistos foram operados apenas sendo usado aquele cajado. E eu quero te dizer neste momento que Deus pode fazer coisas tremendas com a fé que tem na tua mão. O mar pode ser aberto, pode acontecer de coisas jamais vistas na tua vida e na minha, se tão somente a nossa fé, que embora pequena, seja colocada nas mãos de Deus. A pergunta é, você crê nisso? Eu creio nisso. Só para concluir, porque eu sei que você vai dizer, eu creio, eu sei. Certa vez um pregador foi para uma igreja e ele tinha
nas mãos, ele tinha um livro, estou aqui com o telefone, e ele perguntou para a igreja: quem aceita esse livro? Era um livro muito bom, uma mensagem muito boa. Claro, as mãos dos irmãos, todas se levantaram. Todas não. Uma só não foi levantada. E por que esse irmão não levantou a mão? Simples. Ele se levantou, foi lá até o pregador, pegou o livro para ele e voltou para o canto dele. O problema de muitas pessoas é que ficam só levantando a mão: eu aceito, eu quero, mas não agem. Eu perguntei: você crê que Deus pode fazer já milagre hoje na tua vida? Você vai dizer: eu creio, você vai levantar a mão. Mas eu não quero mão levantada. Eu prefiro que você se levante. E hoje seja o dia do milagre, da transformação, da cura, da libertação, da salvação em Cristo Jesus na tua vida. E se você crê nisso, oremos. Bendito Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque mesmo nós sendo indignos, falhos, imperfeitos e fracos, ainda assim o Senhor nos chama, Pai. Nos chama para vivermos da tua grandeza, para vivermos do teu poder, para vivermos na tua maravilha. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Então capacita-nos, Pai. E que hoje seja o dia da transformação de nossa vida. Que hoje seja o dia do milagre. Que hoje seja o dia da resposta que tanto oramos a ti. Que hoje, Pai, embora nós, com a fé tão pequena, nós estamos entregando agora em tuas mãos. Então opera maravilha, Senhor Deus. Faz o milagre que a tua palavra diz, que quando for contada, as pessoas não vão nem acreditar. Revela-se a cada um de nós, Pai. A cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo e que vai assistir essa mensagem. Cura, Pai. Liberta, salva, restaura, renova. Para a tua honra e tua glória é que nós oramos agradecidos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus.